Bom, então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje, né, a nossa atividade ela é um pouco diferente, ela é um happy hour, né, radiológico, onde nós vamos ter, então, a parte de aulas e ao final, né, a gente vai conversar e degustar cervejas de dois estilos. Então, hoje, basicamente, nós vamos discutir sobre vias de disseminação de infecções musculoesqueléticas, tá? E aqui, eu não vou falar hoje sobre os critérios de osteomielite aguda, subaguda, crônica, isso aí tem um mundo, tá? A gente podia, na verdade, infecção, né, musculoesquelética é um mundo, a gente poderia, na verdade, passar aí várias e várias horas também em maratona com esse tema, tá? Mas a gente vai falar hoje das vias de disseminação das infecções, tá certo? E aí eu vou falar em torno de 4 vias principais, e em outros momentos a gente pode discutir outros temas de infecções, tá? Hoje a gente vai focar nas vias de disseminação. Então, o nosso objetivo hoje é demonstrar a aplicação da ressonância magnética, tá? Na análise das vias de disseminação de infecções musculoesqueléticas. E aí, eu vou utilizar esse modelo, tá, da ilustração clássica do professor Rezi, que é um modelo extremamente didático, para a gente separar os compartimentos musculoesqueléticos, onde nós temos aqui externamente, né, partes moles, tá? Onde está aí essa bolinha aqui, isso aqui tudo partes moles, pode ser músculo, fáscia, tecido subcutâneo, pele, etc. O periósteo, né, que está aqui na superfície óssea, né? Essa membrana de tecido conjuntivo. O córtex, aqui branquinho, ó. A medula óssea. E aqui, né, a cavidade articular, onde está em vermelho a membrana sinovial e aqui a cartilagem hialina, né? Então, por exemplo, se a gente fosse pegar aqui esse caso, para exemplificar, a gente tem um acometimento de partes moles, isso aqui é um axial, né? Um acometimento de partes moles, uma alteração periosteal aqui, uma alteração cortical e uma alteração medular. Então, quando você tem partes moles, você pode ter o quê? Celulite, miosite, fasciite, né? Todos esses acometimentos. Se você tem periósteo, você vai ter a periostite, né? As reações periosteais. Se você tem acometimento do córtex, você tem a osteite. E se você tem acometimento medular, você tem osteomielite. Então, celulite, miosite, fasciite, partes moles. Periostite, reação periosteal, logicamente, periósteo. Córtex, osteite. E medula óssea, osteomielite. E quando essa infecção cai na articulação, nós vamos ter a artrite séptica, né? Hoje a gente vai falar mais de osteomielite, vias de infecção, de disseminação para a osteomielite, mas elas vão culminar, elas vão chegar a poder complicar com as artrites sépticas. As artrites sépticas, a principal via de disseminação mesmo é a via hematogênica direta, tá? Por disseminação hematogênica diretamente pela sinóvia, causando artrite séptica. Mas ela também pode acontecer secundária às osteomielites. Então, quais são as principais vias, pessoal? Via hematogênica, que é disparadamente a mais importante, mais comum, e a que a gente vai passar mais tempo falando hoje na aula. A via por contiguidade também é muito importante. A implantação direta e a via iatrogênica, que logicamente a gente quer ao máximo, né, evitar que esse tipo de situação aconteça. Então, vamos começar pela via hematogênica, tá? A via hematogênica, pessoal, é a via principal, a via mais importante, que a gente tem que ter mais conhecimentos para analisar na imagem, até pela sua frequência e relevância mesmo na estatística de prevalência, porém ela é um pouquinho mais detalhada, porque isso muda ao longo da faixa etária do nosso paciente. Então, nos primeiros 2 anos de vida, acontece de um jeito. Na infância e adolescência, acontece de outro jeito, e na vida adulta e na senilidade, de outro jeito. Mas, como o nome diz, essa infecção vai acontecer através da corrente sanguínea. Então, bactérias, né, que estão circulando na corrente sanguínea desse paciente vão entrar pelas arteríolas
de nutrição, né, desse osso. Essas arteríolas, elas entram, pessoal, pela diáfise, tá? E essa bactéria vai circular dentro do osso e ela vai encontrar um lugar que tem maior probabilidade dela se multiplicar, se fixar e ali, então, desenvolver o quadro infeccioso. E a gente vai descobrir, então, quais são esses lugares que vão variar ao longo do tempo da faixa etária. A gente tem que lembrar um pouquinho aqui da anatomia da vascularização óssea. Eu só quero que vocês saibam 3 coisas. Primeiro, né? Então, que existem essas artérias, né? Arteríolas aferentes, que vão trazer o sangue aqui para o osso e elas vão entrar pela diáfise. E aqui na região cortical do osso, né? E em toda essa trabeculação óssea, nós temos os canais ravesianos, que são esses longitudinais, né? E os canais de Volkmann, que são esses transversais, que vão fazer a disseminação dessa infecção, inclusive através do periósteo, como a gente vai já falar. Aquele caso que eu postei essa semana de abscesso subperiosteal foi exatamente isso. Através desses canais, a infecção se disseminou para o periósteo e formou o abscesso. Vamos já falar sobre isso. Então, basicamente, pessoal, ó, arteríolas aferentes chegam aqui na diáfise e daqui elas vão se distribuir. Sendo que na região onde existe capilar, certo? Onde existe capilar, nós temos uma lentificação do fluxo sanguíneo. Você tem que botar isso na cabeça para você nunca mais esquecer. Hoje é dia da gente entender a infecção, como é que ela se distribui no osso. Vocês vão entender a partir dessa aula de hoje. Não vou precisar nunca mais decorar esse tipo de coisa. Então, onde é que o fluxo está lento? Você tem que saber onde o fluxo está lento em cada faixa etária. Você sabendo onde o fluxo está lento em cada faixa etária, você vai saber exatamente onde procurar a infecção. Basta você saber a idade do paciente e saber essa anatomia que eu vou explicar agora para vocês. Por isso que isso é um pré-requisito para a gente falar de infecção. Então, eu estou aqui falando os pré-requisitos para depois vocês saberem onde procurar a infecção e não terem mais dúvida. Então, elas entram pela arteríola aferente e vão seguindo aqui através da diáfise, passando por metáfise, até ocasionalmente chegar na região epifisária. Então, vamos ver isso pelas faixas etárias. Primeiro aqui, pessoal, nos 2 primeiros anos de vida. Nos 2 primeiros anos de vida, eu tenho uma placa epifisária que ela tem microperfurações. Ela permite que vasos metafisários transfixem essa placa e cheguem até a epífise. Isso até os 2 anos, tá? Entre 18 e 24 meses, esses canais estão se fechando. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas, em geral, né, até os 2 anos, eles estão fechados. Então, até 2 anos, nós temos a possibilidade de uma infecção que vem através dos vasos aqui aferentes, transfixarem a placa epifisária e chegar até a epífise. Porém, existem capilares aqui próximo à placa epifisária. Esses capilares têm fluxo extremamente lentificado, o que favorece a adesão da bactéria ali na parede do vaso e ali ela consegue ter um lugar para se multiplicar e causar lesão tecidual. Então, eu tenho um capilar aqui, junto à placa epifisária, na margem da metáfise, e eu tenho na própria extremidade da epífise. Então, nos primeiros 2 anos de vida, eu posso ter infecção metafisárias distais, próxima à placa, e epifisárias. Ok? Então, nos primeiros 2 anos, eu posso ter infecção nesses 2 pontos. Na infância e adolescência, a partir dos 2 anos de idade,
eu já não tenho mais uma placa perfurada, ok? Essa placa, ela é toda íntegra. Ela serve como uma barreira de proteção, de disseminação de infecções e de tumores. Então, o fluxo capilar lentificado, que permite a infecção se disseminar e multiplicar as bactérias, está na região metafisária distal, próxima à placa epifisária. Então, de 2 até, dependendo do osso, né, 16, 18, 20 anos, até quando fechar a placa epifisária, nós vamos ter esse padrão. Que, na verdade, é onde vai acontecer a imensa maioria dos quadros infecciosos que a gente vai pegar aí nas ressonâncias, nos exames, tá? Então, assim, é muito comum, tá? Nessa faixa etária. E na vida adulta e na senilidade, após o fechamento da placa epifisária, então esses vasos se estendem até a região distal mesmo da epífise, e aí a lentificação do fluxo vascular que permite a disseminação e multiplicação de bactérias é na região da extremidade do osso mesmo. Então, pessoal, primeiro 2 anos de vida, vou procurar infecção metafisária distal e epifisária. Vocês já sabem por quê. Então, tá aqui, ó, uma lesãozinha metafisária e epifisária, aqui nessa região proximal do fêmur, numa criança de menos de 2 anos. E veja que nesse caso, ó, não é o mesmo paciente, tá? Mas a mesma região, ó, teve uma destruição da placa, de toda a epífise. Essa contaminação já caiu na articulação e nós já temos aqui uma artrite séptica, né? Já temos aqui uma artrite séptica. Então, uma articulação completamente aí destruída, né? Por essa infecção. Mais um caso aqui desse artigo bem bacana. Esse artigo, pessoal, eu passei para vocês no grupo do Telegram. Quem não viu, dê uma olhadinha lá. Quem não tiver, depois pode falar comigo que eu mando. Foi de um colega do Brian, ele foi contemporâneo na época que eu fui fazer o Visit Fellow lá no MGA de Boston, e ele estava fazendo o Fellow dele nessa época. E esse artigo ele publicou nesse ano exatamente que eu estava lá, que foi 2014, e um artigo extremamente completo, que ele fala sobre técnica de aquisição do exame, ele fala de sinais de osteomielite aguda e crônica, alguma coisa de disseminação, apesar de ele falar mais da hematogênica. Então, veja que nesse caso, ó, existe um abscesso aqui, metafisário, tem algum grau de alteração inflamatória epifisária, e nesse caso também caiu na articulação e tem uma artrite séptica. Tá? Caso bem grave. Na infância, então até os 2 anos, né, naquelas primeiros 2 anos de vida, é o padrão metafisário distal e epifisário. A partir dos 2 anos e adolescência, adulto jovem, nós vamos ter o padrão mais comum, que é aquele padrão clássico metafisário. Então, nós vamos ter o acometimento, ó, uma lesão no raio-x, uma lesão lítica, que vai acometer, pessoal, ela pode levar até 14 dias, 2 ou até 3 semanas para aparecer no raio-x. Então, hoje em dia, não se espera, né, que uma radiografia se altere para a gente investigar uma possível osteomielite, né? A gente tenta fazer isso muito antes. E nesse caso tem a lesão lítica e tem uma reação periosteal sólida aqui, ó, tá? A gente já comentou com vocês, né? O periósteo nos diz muito sobre o que está acontecendo naquele osso, tanto nos tumores como nas infecções, e a gente tem esse parâmetro aí para ser utilizado também. Então, dos 2 anos até 18, 20 anos, nós vamos ter aí a região metafisária sendo acometida, tá? Registrar aqui a presença, viu, do doutor João Paulo Giacomini Bernardes, um grande amigo aqui desde a época da residência. Hoje ele, né, coordena o serviço de imagem do Círio de Brasília. É uma satisfação você estar aqui com a gente, viu, João Paulo? Vamos já tomar uma cervejinha e conversar. É um prazer estar aqui com você. E aqui, pessoal, na ressonância, ó, mostrando a lesão metafisária, que justa a placa epifisária, já com algumas alterações inflamatórias de partes moles. Nós temos
duas coisas importantes para discutir também, tá? A extensão, e na verdade não vou falar sobre isso hoje muito, mas só para lembrar, nem tudo que tiver edema perto de uma infecção é infecção. Pode ser só reação inflamatória. E às vezes não é fácil diferenciar até que ponto vai a infecção e até que ponto é reação inflamatória. Mas isso aí tem alguns critérios, a gente vai discutir em outro momento, tá? E já no adulto, então, pessoal, esses vasos, né, que vêm da diáfise, eles vão se estender até a epífise e aqui se ramificar, então ele pode ter acometimento epifisário também, pode cair na articulação, causar artrite séptica, e aí vai depender de uma série de fatores, inclusive da imunidade do paciente e eventuais comorbidades, déficits imunológicos, né? Bom, então, nós temos 3 padrões de vascularização do osso, né? Em 3 faixas etárias, e você tem que saber esse padrão de vascularização para entender onde você procura a infecção. Você, encontrando esse padrão de vascularização na faixa etária do seu paciente, você não precisa mais decorar onde você tem que procurar a infecção. Já vai estar o quê? Já vai estar bem definido, né? Que aquela infecção, o sítio que você vai procurar. Agora eu vou mostrar para vocês algumas complicações, alguns detalhezinhos a mais. Primeiro, a infecção, ela pode acometer a placa epifisária. A placa epifisária, ela é uma barreira. Ela nos ajuda, né, a proteger da disseminação dessas bactérias. Porém, ela pode ser acometida por infecção também. E eu quero passar uma coisa para vocês. O que é que eu vou ver, né, de alteração numa ressonância quando ela é acometida por uma infecção na placa epifisária? Primeiro, você vai ver uma irregularidade aqui, ó, e um alargamento, né, desse espaço epifisário. Você vai ver uma lesão mesmo, né, uma perda da definição do córtex. Aqui, ó, ele vem e ele é interrompido. Isso, ele pode ter um hipersinal no T2, mas ele pode também ter um hipossinal e, ocasionalmente, ele vai ter uma área de menor realce do que o restante da epífise, tá? Ele pode ter uma áreazinha de menor realce interno e, ocasionalmente, ter só um realce mais periférico, tá? Se você identifica esse sinal na sua epífise, você já tem que ficar ligado da possibilidade de o quê? Estamos tendo uma complicação da infecção, que é uma disseminação para a própria epífise, tá certo? Uma disseminação epifisária. Essa disseminação, pessoal, eu só queria passar uma coisa para vocês. É que toda doença que acomete uma epífise, ela pode atrapalhar o crescimento do paciente, tá certo? Ela pode causar um distúrbio de crescimento ou uma assimetria no crescimento. E você vai ter que, então, deixar claro no seu laudo que você identificou que a epífise está sendo acometida. E qual é o parâmetro que a gente vai utilizar, pessoal, em termos de prognóstico? Você vai medir mais ou menos a extensão da sua epífise. Vou dar um exemplo. Se aqui fosse 5 centímetros, tá certo? E aí você mede a lesão, você coloca a medida dessa lesão, por exemplo, 1 centímetro, e você vai colocar o percentual que ela representa para essa epífise. Por exemplo, aqui nesse caso seria 20%. Então, você vai dizer que tem uma lesão, né, acometendo a epífise, tá? Por exemplo, a sua margem medial, etc. Faz a descrição e diz que isso representa 20% de acometimento daquela placa. Por quê, pessoal? Isso tem fator prognóstico, tá? Se você identificar um acometimento maior do que 50% da placa, na sua extensão transversa aqui, tá? No transverso do osso, você tem mais de 50% desse acometimento. Por exemplo, nesse caso, se eu tivesse um acometimento maior do que 50% aqui, isso significa uma altíssima probabilidade de um prognóstico ruim em termos de distúrbio de crescimento desse membro do paciente. Tá claro isso, pessoal? Vocês entenderam? Deu ok aí no chat? Mede no transversal, dá a medida transversa e dá o percentual, ok? E aí,
Se der maior do que 50%, é sinal de pior prognóstico. Mas você vai colocar sempre o percentual. Pode acontecer, ali, pessoal, ela ficou restrita à epífise. Pode acontecer dela transfixar, dela ser transepifisária, dela ir além da epífise, ok? Ela não só acomete a epífise, como ela vai além da epífise. Ela é transepifisária. E aí, no caso, pessoal, é exatamente isso aqui, ó. Vejam aqui a epífise. Veja que existe uma perfuração na epífise, na placa epifisária, desculpe. Ele não só chega na epífise, não só chega na metáfise, mas e acomete a epífise, mas ele transfixa a epífise e chega até, transfixa a placa e chega até a epífise, tá? Essa é a disseminação transepifisária. Também é uma complicação, tá, das lesões hematogênicas. Então, aqui já está formando um abscesso intraósseo, que esse abscesso acomete a metáfise, acomete a placa epifisária, ele transfixa a placa epifisária e chega até a epífise. E nesse caso já tem até algumas alterações inflamatórias aqui, né, intraarticulares, podendo já estar iniciando aí uma artrite séptica. Então, disseminação transepifisária, ok? Esse caso aqui está muito bonito. Esse caso foi cedido pelo professor Marcelo Simão, de Ribeirão Preto, onde aqui nós temos um abscesso no fêmur. Ele pega aqui um pouquinho, né, da região já metadiafisária, pega a metáfise, transfixa a epífise, a placa epifisária e chega até a epífise, ó. Não satisfeito com isso, essa infecção também teve uma disseminação subperiosteal. Isso aqui, pessoal, é o periósteo, ó. Tem um abscesso subperiosteal, ele perfurou o periósteo e caiu em partes moles, acometendo aqui, ó. Então, né, também o subcutâneo, isso aqui pode gerar até uma fístula, né? E aqui o abscesso, ó, no subcutâneo aqui, na face medial do joelho, né? Veja que, então, ele transfixou, né, todas as barreiras aqui praticamente, né? Ele rompeu a epífise, ele rompeu a placa epifisária, chegou na epífise, transfixou, chegou no periósteo, transfixou, chegou em partes moles. Nós não só estamos identificando aqui, nesse caso, nesses cortes, a disseminação intraarticular. Foi o único compartimento de todos aqueles que eu citei que não foi acometido aí, né? Então, aí ele pegou partes moles, pegou periósteo, pegou córtex e pegou medula. Medula, tanto metadiafisária como epifisária. Só não temos documentado nessas imagens disponíveis aqui a disseminação intraarticular para artrite séptica. Até aqui tudo bem, pessoal? Está muito rápido, não? Posso tomar um gole de cerveja aqui? Então, vamos lá. Nunca pensei que eu fosse estar assim, ó, em casa, dando aula aqui com você, batendo um papo e tomando uma cervejinha, tudo online, né? Porque é que nem tudo é ruim nessa pandemia, né, pessoal? A gente aprende algumas coisas também para ter um mínimo de qualidade, né, de vida ou lazer. Mas, enfim, vamos em frente. Então, pessoal, esse caso aqui, ó, também é do artigo lá do colega, do Brian, e ele está muito parecido com o caso que eu postei lá no grupo, né, do Telegram. É uma infecção na região distal do fêmur, que ela teve uma lesão, né, cortical e chegou até onde? Até o espaço subperiosteal. E aí ele dissecou, né, aqui o periósteo, ele levantou o periósteo, ele causa uma reação periosteal sólida, às vezes mais proximal, e aqui forma a coleção, ó. Aqui no pós-contraste, ó, tudo isso aqui é coleção, né? Só um realcezinho periférico e a coleção não realçante. Agora aqui, pessoal, eu queria falar uma coisa para vocês, tá? Aqui tem um negócio muito bonito, que na verdade eu gosto de falar mais na aula, quando eu falo de sinais de infecção,
Mas vocês estão vendo que tem uma bolinha branca aqui dentro, pessoal, da coleção, ó. Tá todo mundo vendo ali? Pode ter várias bolinhas dessas, tá? Essas bolinhas pode ter na coleção, pode estar na medula solta aqui, tá? Pode chegar em partes moles. Mas essa bolinha branca, no caso no T1 sem FAT7, e que ela vai ficar preta nas sequências FAT7, são glóbulos de gordura livre, né? Como o Carlos aí comentou, exatamente, Carlos, são glóbulos de gordura livre. Esses glóbulos de gordura livre são altamente específicos para a osteomielite na fase aguda, tá bom? Então, a gordura livre, ela é um sinal precoce de infecção. Se você vê uma lesão ali que tá difícil de você diagnosticar e você identifica esses glóbulos de gordura, eles podem estar livres na coleção, pode estar livre em partes moles, pode estar solto na medula óssea. Ele basicamente morte, tá? de células ósseas com liberação de medula óssea mesmo, e aí fica a gordura livre, tá? A medula óssea gordurosa, né? Ela é liberada e fica a gordura boiando ali onde tiver, tá certo? Então, isso aí é um sinal agudo. Existem ainda sinais hiperagudos, mais inespecíficos que esse, tá bom? Mas eu vou deixar para discutir esses sinais detalhadamente em outro momento, porque senão a gente foge o tema de hoje e, né, a gente tem que ter temas para outras aulas também. Mas guardem esse sinal, que ele é bem específico. Ele não vai estar presente em todos os casos, mas quando se identificar, ele é bem específico. Então, esse caso é uma disseminação subperiosteal, que é igual àquele caso que tivemos essa semana no nosso grupo. E lembrando, pessoal, que as doenças granulomatosas, principalmente tuberculose, ocasionalmente lesão fúngica também, mas tuberculose sempre vai ser o primeiro ponto, elas não respeitam as epífises, tá? As placas epifisárias, eles conseguem transfixar de forma muito fácil, de forma muito tranquila, as placas epifisárias. Então, quando você tem um acometimento como esse, pessoal, se você for pegar aquele percentual que eu ensinei para vocês nesse instante, aqui vai estar talvez uns 80%, 75%, ela saiu rompendo ali toda a placa epifisária sem dar notícia, né, do que estava ali para segurar. Isso aí fala muito a favor da possibilidade de ser uma doença infecciosa granulomatosa, tá bom? Então, quando vocês identificarem uma infecção desse padrão, que ela sai rompendo tudo, isso, pessoal, serve até para a coluna lá da tuberculose. Ela sai o quê? Rompendo e perfurando, né, as placas terminais das vértebras, né, de forma muito fácil, dissemina, né, ali para diferentes níveis. Então, isso aí é uma forma característica das doenças granulomatosas, principalmente a tuberculose. Então, um caso como esse fala muito menos a favor de um germe piogênico, como o Staphylococcus aureus, que é o mais comum, né, dessas osteomielites, seria o Staphylococcus aureus. Ele fica menos prevalente no caso de uma situação como essa, onde a placa epifisária está completamente destruída no seu eixo transversal. E essa informação é muito importante, então vocês guardem essa informação para utilizar aí na prática de vocês. E além disso, pessoal, nós temos os equivalentes epifisários e equivalentes metafisários, que são aquelas apófises. Então, as apófises, os núcleos de ossificação secundário, também servem como barreiras, né, e têm as mesmas características de vascularização e de acometimento infeccioso das regiões metaepifisárias. Então, você vai ter próximo às apófises aqueles capilares com fluxo lentificado, podendo ter o quê? Disseminação de bactérias, você pode ter aquela perfuração da placa, podendo chegar a cometer a própria apófise e até disseminar para partes moles. Então, você tem que conhecer a anatomia das epífises, né? E você tem que conhecer os núcleos de ossificação, as apófises também, do esqueleto imaturo, que vai ser uma grande parte dos casos que vão estar sendo acometidos, né, por essas bactérias. Então, guardem essa informação, que com certeza em algum momento vai ser útil aí para vocês, tá certo? Então guardem essa informação. Equivalentes, epifisários e metafisários. E tem um detalhe a mais, espera aí, deixa eu tomar o meu gole aqui.
Tem que molhar a garganta, né, pessoal, para continuar. O que acontece? Esse raciocínio de equivalentes epifisários e metafisários também vai servir para quem? Para os tumores ósseos. Então, tumores ósseos que têm predileção por epífise ou por metáfise também vão ter predileção por acometimento de apófise, e o que acomete metáfise pode acometer as regiões periapofisárias, que seriam os equivalentes metafisários. Vocês entenderam esse conceito, pessoal, de equivalente epifisário, equivalente metafisário? Digam aí se vocês entenderam. Ok, tá claro, né? Então, o equivalente metafisário é a região próxima, né, justaposta à apófise, tá? Então, a apófise é um equivalente de uma epífise e a região próxima à apófise é o equivalente da metáfise, ok? Isso, exatamente, Tati. No caso aqui, por exemplo, a colega que está na dúvida. Então, eu vou explicar. Vou desenhar aqui, ó. Por exemplo, digamos que isso aqui fosse um calcânio, tá? Vou dar um exemplo. Isso aqui fosse um osso calcâneo. E nós temos o núcleo de ossificação aqui dele posterior, né? Onde tem ali a doença de Sever, aquela parte posterior, tá? Essa placazinha dele aqui, pessoal, essa placazinha de crescimento aqui, ó, que divide essa apófise, né? Ela serve como se fosse uma placa epifisária, e isso aqui serve como se fosse uma epífise. Então, a infecção, ela vai ficar aqui bem nessa margem, podendo, ocasionalmente, né, perfurar isso aí e chegar a acometer a apófise, tá? Então, essa região que é próxima à apófise é o equivalente metafisário. E a apófise é o equivalente epifisário. Isso, pessoal, são o quê? Regiões de núcleos de crescimento secundários, né? No nosso esqueleto imaturo, ok? Pessoal, vocês entenderam via hematogênica? Então, o que é que você tem que saber sobre via hematogênica? Você tem que saber a vascularização nos primeiros 2 anos de vida, 2 a 18, 20 anos, e na vida adulta e senilidade, o padrão de vascularização, que aí você vai saber onde procurar a infecção, primeiro ponto. Segundo ponto, você vai ter que saber, logicamente, né, as complicações, que seria o quê? A disseminação para a epífise, que é a disseminação epifisária, a disseminação através da epífise, que transfixa a epífise, que é transepifisária, a disseminação para o periósteo, que é a subperiosteal, e a disseminação que vai além do osso, né, que pode cair em partes moles, e a que pode cair na articulação, formando a artrite séptica. Perfeito. A nossa colega Luísa está perguntando se entre 2 e 18 anos, por exemplo, que você tem uma placa epifisária totalmente contínua, né, bloqueando a passagem de vasos, você só tem infecção na epífise caso a placa epifisária rompa. Desculpe, caso a placa epifisária seja transfixada pela infecção. Só existe uma outra situação mais remota que isso pode acontecer. Eu vou só fazer um desenho aqui para vocês. Digamos que isso aqui, pessoal, deixa eu pegar uma cor aqui que fique melhor. Digamos que isso aqui seja o fêmur, tá? Vou tentar aqui desenhar aqui mais ou menos, ó. Sei que eu não sei desenhar muito bem, mas digamos que seja o fêmur. E tá aqui a articulação, tá? Agora, digamos que isso aqui seja a placa epifisária, ó. Tá toda fechada, tá? Então, o que é que acontece? Pode acontecer, mas isso é muito raro, tá? Mas pode acontecer da infecção que está aqui, ó, na metáfise, ela não rompeu a placa, mas por essa borda aqui, ó, ela consegue cair na articulação, tá? Aí ela faz uma artrite séptica e secundariamente a artrite séptica pode acometer a epífise,
por contiguidade, é por esse segundo tipo de via. Mas aí já não é um caminho direto. O caminho direto, que a nossa colega acabou de falar, é exatamente isso. A infecção estava na metáfise, ela perfurou a placa e caiu na epífise. Entenderam, pessoal? Mas, ocasionalmente, de forma mais rara, se ela estiver na metáfise, numa margem ali da articulação, e conseguir perfurar aqui, ela pode cair na articulação. E aí, retrogradamente, ela pode acometer a epífise. Mas isso é uma exceção, tá bom? Não é o comum. E como eu já citei, mas só para frisar, não é o mais comum também a articulação ser acometida de forma secundária, assim, tá? Normalmente a articulação ela é acometida porque tem a membrana sinovial e os vasos que chegam aqui já trazem a bactéria e caem diretamente na articulação, formando uma artrite séptica, digamos, primária, tá certo? Cai diretamente na articulação, antes de acometer o osso, por exemplo, tá certo? Então, para a artrite séptica, é mais comum a via hematogênica do que a via por contiguidade, que é essa que vem do osso. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida em via hematogênica? Todo mundo entendeu? Nós vamos partir para a segunda via. A via hematogênica era mais difícil, digamos assim, tá? É a que tinha mais detalhes. As outras são mais fáceis. Todo mundo entendeu essa primeira? Então, vamos em frente, tá? A via por contiguidade, como o próprio nome diz, é uma contiguidade de infecção. Então, a infecção acometeu um tecido e ela foi progredindo pelos tecidos que estavam ali próximo. Então, por exemplo, a infecção pode estar em partes moles, pode ser uma celulite, por exemplo, tá? Ela está fora do osso aqui, ó. E aí, ela chegou no periósteo, causando a periostite, chegou no córtex, causando a osteite, e chegou na medula, causando a osteomielite. Então, pessoal, olha esse caso, por exemplo. Esse caso, nós temos um abscesso aqui em partes moles. Esse abscesso é no dedo. Veja um aumento aqui de partes moles, talvez até algum conteúdo gasoso aqui, né, que faria a favor do abscesso. E ele, como você tem apenas milímetros, né, de tecido de partes moles aqui, protegendo esse osso, ele conseguiu já cair na medula óssea, causando osteomielite, e caiu também na articulação ó, interfalangiana, causando artrite séptica. Então aqui, pessoal, eu quero fazer um parêntese para vocês. As nossas colegas aí, né, mulheres, têm mais experiência nisso que a gente. Vocês sabem que, por exemplo, quando vai num salão, alguma manicure, né, fazer as unhas, essas coisas, se tem muito cuidado, né, com a esterilização daqueles equipamentos que usa na unha, não é? Porque eles podem ser uma fonte de transmissão de infecções, né, bacterianas, por exemplo. E qual é a importância disso, pessoal? No dedo, tanto na mão quanto no pé, nós temos milímetros apenas de tecido mole até chegar no osso. Se você tem uma perfuração no seu dedo ali de 5 milímetros, você já pode estar entrando no osso. Então, infecções, abscessos, por exemplo, nos leitungueais, secundárias à infecção adquirida, seja numa situação dessa, de um equipamento sujo ou mal cuidado, ou qualquer coisa desse tipo, ele pode rapidamente causar uma osteomielite. E pode cair na articulação, como eu mostrei aqui, na articulação interfalangiana, e causar uma artrite séptica. Então, qual é o resumo da história? Infecção na mão e no pé, pessoal, nos dedos, né? Os dedos das mãos e dos pés são extremamente importantes de serem tratadas com urgência e com todo cuidado, porque rapidamente elas podem chegar no osso ou na articulação e formar uma artrite séptica. Tem que ter muito cuidado com isso. Vocês entenderam, pessoal, esse dado aí? É diferente da coxa. A coxa, você tem, dependendo da espessura do seu quadríceps, por exemplo,
Você pode ter 12, 15, 20 centímetros de sustentação ali ao redor do osso, de proteção, às vezes com 2, 3 camadas de fáscias, até chegar no periósteo. Então, uma infecção subcutânea na coxa, ela vai demorar muito tempo para perfurar isso tudo até chegar no osso, a não ser que seja aquelas superbactérias, né, que necrosam os tecidos de forma muito rápida. Agora, no dedo, é rápido demais, tá certo? Chega no osso. Não tem tecido de proteção com boa espessura. E tem isso aqui, pessoal. E nós temos as bainhas sinoviais. Pessoal, a bainha sinovial, você imagina aí na sua cidade, vocês têm, né, pessoas de vários locais do Brasil, mas imagine aí na sua cidade a principal avenida, tá, da sua cidade. Nosso amigo Gustavo, né, que está aí, Gustavo Simões, que é de Recife, né? Vai pensar ali na Agamenon, né, Gustavo? Imagine essa avenida, digamos, 5 horas da manhã do domingo ou de um feriado, 5h30, 6 horas, que não tem quase ninguém, a avenida totalmente aberta e você está numa bicicleta, com toda a liberdade para pedalar ali. É exatamente a bactéria, quando ela cai, pessoal, numa bainha sinovial, tá? A bainha sinovial, ela é uma avenida, é uma verdadeira avenida para disseminar uma bactéria. Ela, pessoal, quando cai numa bainha sinovial, ela tem total liberdade para se disseminar sem nenhuma barreira biológica, até chegar proximamente aqui, ó, nas bursas radial e ulnar, que muitas vezes elas têm o quê? Elas têm conexão. E aí você vai ter o abscesso em ferradura. O que é o abscesso em ferradura? É uma infecção que pega, por exemplo, o 5º dedo, vem aqui para as bursas e vai lá para o 1º dedo, formando aqui uma imagem como se fosse um U, ou uma ferradura de um cavalo, tá certo? Então, pessoal, resumindo a história, as bainhas tendinhas são avenidas totalmente abertas para a disseminação por contiguidade das infecções musculoesqueléticas. Entenderam isso, pessoal? A bactéria caiu na bainha, ninguém segura ela. Ela vai até onde a bainha for. Entenderam essa informação? Entenderam essa informação? Eu não tô, o chat às vezes dá uma sumida aqui para mim, não sei porque essa atualização do Zoom às vezes dá uma sumida. Mas perfeito. Então, ó, é isso aqui, ó. É isso aqui, tá? A bactéria caiu na bainha, ó. Ela pode vir, pode entrar no osso, ela pode vir, cair na articulação, formar artrite séptica, ela pode vir proximalmente e formar abscessos, em ferradura e outras complicações proximais, tá? E tá aqui, pessoal, abscesso em ferradura, ó. Ocasionalmente, você pode ter conexão, tá, de outras bainhas sinoviais de outros dedos. Normalmente, o 1º e o 5º dedos são os que mais frequentemente têm conexão com essas bursas proximais. Os mais comuns de terem conexão são o 1º e 5º dedos. Porém, 2º, 3º e 4º dedos podem ocasionalmente ter também essa conexão, vai variar de caso a caso. Você só tem como afirmar isso, né, quando a pessoa ou faz um exame contrastado, né, para essa situação que a gente não faz hoje em dia, que você injetar contraste na bainha e ver até onde ela vai. A gente não faz isso hoje em dia. Mas, ou quando tem uma infecção e que aquilo dissemina, a gente vai saber o padrão de disseminação. Esse paciente, ó, tinha comunicação com o 3º dedo também, ó. Mas isso é uma variação anatômica, tá? Não tem como você dizer. A maioria das pessoas tem o 1º e 5º dedos se comunicando. E aí você vai ter esse padrão aqui, ó, de abscesso. Aqui no plano axial, ó, seria isso, tá? São as bursas ulnar e radial distendidas aqui, infectadas. Lembrar também, por contiguidade, você pode ter transmissão de um osso para outro, né, se esses ossos estiverem próximos. Se vocês prestarem atenção na radiografia, ó, esse osso aqui é uma infecção mais antiga, já crônica, com invólucro, né, já uma carapaça bem densa,
e esse outro osso aqui é mais recente, com reação periosteal, tá? Então, duas infecções, dois sítios de infecção com cronologias diferentes. Entenderam contiguidade, pessoal? É basicamente a infecção acometer um tecido e a bactéria vai destruindo e se multiplicando e acometendo mais tecidos próximos. Lembrar muito das mãos e dos pés pela proximidade com os ossos, né, dos tecidos moles. Então, você pode ter uma infecção muito facilmente. Pessoal, dica, tá, de cervejeiro, sempre, tá, hidratar entre as suas cervejas, tá bom? Tome bastante água, isso vai fazer você ser um maratonista, né, e ir mais longe e no outro dia acordar mais feliz, tá? Muita água. Então, vamos lá. Hematogênica e por contiguidade. Alguma dúvida, pessoal? Hematogênica e por contiguidade? Ou tá tranquilo? Entenderam essas duas vias? Dei um ok no chat para eu saber se vocês estão entendendo, tá bom? Então, agora nós vamos por implantação direta. Qual é a diferença da via por contiguidade em relação à via por implantação direta? Contiguidade, primeiro entenda o seguinte, uma coisa muito simples. A diferença da hematogênica para a contiguidade. Hematogênica, pessoal, olha como isso é fácil. Vem de dentro para fora. Então, ela vai começar pela osteomielite, porque veio da corrente sanguínea, do vaso que chegou na medula óssea. Ela faz osteomielite, osteite, periostite, pode cair para artrite séptica ou para tecidos moles. A contiguidade é de fora para dentro. Celulite, miosite, fasciite, aí periostite, osteite, osteomielite, artrite séptica. Entenderam a diferença, pessoal? Um é de dentro para fora, a outra é de fora para dentro. Hematogênica é mais comum. Contiguidade é menos comum, mas tem que ter muito cuidado aí, como eu falei, principalmente mãos e pés, nos dedos, porque está muito próximo do osso, está muito próximo da articulação, você tem milímetros de partes moles protegendo aqui seu osso e sua articulação. Perfeito? Osteomielite por via hematogênica e por contiguidade são contrárias no sentido de uma ser de dentro para fora, fora para dentro. Perfeito, né? Ótimo. Agora vamos para o terceiro tipo e depois o último tipo, aí a gente pode ir só para cerveja, tá? Aí tá todo mundo liberado para tomar sua cerveja. Pessoal, você está tomando cerveja aí, pessoal? Só tô eu, hein? Diga aí, porque não gosto de beber só não, tá certo? Gustavo ali já apareceu, tá aí, Gustavo, com sua cerveja aí também? Pronto, então vamos lá. Então o que acontece? Agora nós vamos por implantação direta. Qual é a diferença da implantação direta para a contiguidade? A implantação direta, como o nome diz, o germe, pessoal, ele vai cair diretamente no osso. Alguma situação, algum acidente, alguma coisa transfixou as partes moles e perfurou a região superficial do osso e implantou diretamente a bactéria no osso. Entenderam isso aí? Então, é implantação direta. Normalmente, pessoal, é traumática, ok? É traumática. Você teve algum trauma que perfurou suas partes moles e implantou a bactéria lá no seu osso. Então, por exemplo, mordedura humana, mordedura de animais, ferimentos perfurocortantes, acidentes ocupacionais e as fraturas expostas, né? Porque elas perfuram também a pele, né? O subcutâneo, até a musculatura, e o osso, então, fica exposto ao meio externo e ali ele vai ter contato, né, com bactérias. O Alessandro identificou que ele está furando o nosso movimento, ele está no vinho, mas tudo bem, vamos permitir aí essa diversidade, tá certo? Mas hoje é cerveja, tá bom? Mas tudo bem.
Vamos liberar, porque o Alexandre é nosso amigo de muitos anos aí, então ele está liberado, ele é VIP. Bom, mas vamos lá. Então, mordedura humana, mordedura animal, ferimento perfurante, acidentes ocupacionais. Ah, desculpe, é a Alessandra, tá? Eu estava confundindo com o Alexandre. É a Alessandra, tá? Alessandra, você está, então, autorizada no seu vinho, tá bom? Depois você vai dizer para a gente qual é o seu vinho, vai falar sobre o seu vinho, tá? E o Alessandro também está no vinho, acertei aí sem querer. Então, os Alessandros e Alessandras, né, estão no vinho. Mas beleza. Então, pessoal, implantação direta é quando tem algum acidente traumático que gerou a bactéria entrar diretamente no osso, ela não passou pela infecção de partes moles. Então, o paciente não obrigatoriamente vai ter infecção superficial ao osso. Então, aqui, né, por exemplo, ó, a mordedura humana, vocês devem saber, muito mais do que eu, isso aí, que ela carrega muito mais bactérias, né, do que a mordedura, por exemplo, de um cachorro, né? Então, ela é muito mais nociva no sentido de transmissão de bactérias, né, do que a mordedura animal, tá certo? E aí, pelo menos os animais, digamos, domésticos, né? Eu não posso afirmar qualquer tipo de animal. Vai aqueles morcegos lá, né, chineses, né? Deve ter umas mordidas talvez bem bacterianas e virais, né? Mas o fato aqui é que isso é verdade, né? Vocês já devem ter lido sobre isso, que a flora bacteriana humana, ela é mais nociva, né, na mordida, né, na mordedura do que os animais, né, em geral. Então, pessoal, aqui um exemplo de um paciente que estava numa briga dessa de rua, de bar, tá? E ele deu um murro, né, um soco lá no seu oponente e na hora ele só sentiu dor mesmo, mas quando foi com 2 semanas depois, pessoal, ele desenvolveu uma osteomielite com artrite séptica da articulação metacarpofalangiana. Aqui o abscesso, ó, e a articulação completamente, né, acometida. Eu não sei quem se deu pior, né? O cara que perdeu o dente, porque ele quebrou o dente aqui do oponente dele, ou o rapaz que desenvolveu aqui artrite séptica. Eu acho que a artrite séptica e a osteomielite é pior do que perder o dente, né? Mas isso foi como se fosse uma mordedura humana, porque ele deu o murro, né, o soco na boca do outro oponente, bateu no dente dele, o dente perfurou aqui e inoculou bactérias, tá, pessoal? E essa inoculação de bactérias aqui do dente é que causou essa artrite séptica e essa osteomielite. Então, pessoal, tenham cuidado aí, né, no futebol, quem gostar do futebol, né, com quem vocês estão jogando, para evitar esse tipo de acidente. Mordedura é perigoso. Outra causa de infecção por implantação direta são os ferimentos pérfuro-cortantes. E neste caso, pessoal, os pés, né, são muito suscetíveis, tá? Os pés são extremamente susceptíveis, porque a gente está, né, às vezes, o tempo todo pisando, né, no chão, a gente não sabe, às vezes, o que é que está por ali. Por exemplo, se você vai para o mar, né, e, logicamente você vai estar descalço, você não vê, né, o fundo do mar ali onde você está pisando, e aí você pode pisar numa pedra, numa concha, num vidro, numa madeira, num prego, né, enfim, qualquer coisa que esteja ali. Você pode também, correndo, sei lá, descalço, chutou uma madeira, um vidro, qualquer coisa, e aquilo ali implantar bactérias, né? Então, assim, na verdade, os pés, né, estão expostos ao meio externo de forma mais susceptível a ter contato com esse tipo de inoculação. Então, a região plantar, ela é bastante susceptível a acometimento infeccioso. E nesses casos, né, também nós temos, às vezes, poucos centímetros de tecido de proteção, de revestimento entre o meio externo e o osso. Às vezes, né, são 1, 2, 3 centímetros. E aí, se você tiver uma inoculação do material aqui, ele pode atingir o osso diretamente
e causar uma infecção, tá certo? Então, é uma possibilidade bem frequente de você ter infecção, osteomielite no pé, secundária à implantação direta, não ser por via hematogênica, por exemplo, ser por implantação direta. Pisou na madeira, pisou no prego, pisou num vidro, pisou em algum material, né, perfuro-cortante, tá? A dica para esse caso, para você identificar a via de disseminação, pessoal, a dica é aqui, ó. É você procurar um trajeto em partes moles, tá? Essa é a dica. Então, identificou osteomielite no pé, você vai procurar, logicamente você vai ver a história clínica, se o paciente tem algum relato de episódio recente, né, de trauma no pé, por exemplo, né? E aí, se ele tiver história recente, você já vai levantar essa hipótese. Mas você, além de levantar essa hipótese, através da história clínica, você vai procurar o trajeto, né, o pertuito, o orifício por onde passou esse material pérfuro-cortante. E aí você vai muitas vezes identificar, né, adjacente ao sítio de infecção, o pertuitozinho, né, o trajeto da perfuração. E aí você tem, então, certeza, né, absoluta de que realmente a via de implantação foi direta. Isso tem importância? Tem muita importância, porque a via hematogênica significa que tem bacteremia, significa que tem bactéria circulando aonde? Na corrente sanguínea daquele paciente. É diferente de você ter pontualmente, né, um acidente e aquilo ter inoculado uma bactéria, né? É uma situação diferente de você ter bactérias circulando no seu corpo, né, na sua circulação, e aí ela pode soltar, né, êmbolos sépticos em vários locais do corpo. Aqui é uma região localizada, pontual de acometimento. Entenderam, pessoal, isso aí? A via por implantação direta está clara para vocês? Está tranquilo? Pessoal, lembre de, né, postar, tá, nas redes sociais, marquem a gente, tá? Vou botar aqui o meu Instagram para quem não conhece, que a gente depois reposta. Sempre é bom a gente documentar e comunicar, né, as nossas atividades. Podem me marcar lá que a gente reposta, tá? Abaeté Radiologia. Bom, pessoal, via hematogênica, via por contiguidade e via por implantação direta. Estão claras para vocês, pessoal? Tem alguma dúvida sobre essas três vias? A gente vai para a nossa última via. Tem alguma dúvida? Perfeito. Vocês entendem já como é importante a gente entender essas vias de disseminação, pessoal? Vocês entendem que agora você sabe exatamente onde procurar a infecção? Não é mais uma agulha num palheiro, né? Você sabe exatamente os locais em cada faixa etária que você tem que procurar, ou pelo mecanismo de trauma, ou pelo mecanismo de infecção. Ficou claro para vocês a importância de a gente abordar esse tema? Facilitou, talvez, vocês onde procurarem no exame de vocês essa lesão? Entenderam? Então, isso é muito importante, tá? Paciente, então, né, tem lesão metafisária, tem lesão metaepifisária, você já vai procurar, né, sinais da via hematogênica. Se ele tem infecção de partes moles, celulite, miosite, e for complicar com osteomielite, artrite séptica, você já sabe que foi por contiguidade, você já vai o quê? Procurar essa via. Se o paciente teve um acidente perfuro-cortante, se ele tem um pertuito, você já vai, então, procurar outra via. Nossa colega aqui, a Roberta, ela fez uma pergunta muito interessante. Pergunta da colega. O trajeto de inoculação não seria semelhante à fístula para a pele de uma via hematogênica? Não. Os dois são trajetos. Só que o que acontece?
Na fístula, ele se comunica com um abscesso. Um abscesso que pode estar no osso, que pode estar no periósteo, que pode estar em partes moles. Perfeito? Aí você fistuliza o abscesso e sai pus dali. No pertuito transfixante, por via de inoculação direta, implantação direta, você pode estar muito antes de um abscesso. Você pode ter só o edema ósseo, você pode ter só a osteite, só a osteomielite, sem formar abscesso. Ele não precisa estar fistulizado, ele não precisa sair pus, ele não precisa sair nada. Pode ser só um pequeno orifício na pele do paciente, ok? Agora, se ele ficar muito tempo, né, sem tratamento, ele pode criar um abscesso. Aí, se ele criar um abscesso, ou seja, for um tratamento já tardio, aí sim você vai ter dificuldade de diferenciar. Apesar de que, não obrigatoriamente, o abscesso vai fistulizar pelo mesmo orifício que ele entrou, ok? Ele pode fistulizar por outra região. Mas, como às vezes tem um orifício já formado, a bactéria pode procurar o orifício de menor resistência e seguir esse trajeto. Mas você não pode afirmar isso. Então, em resumo, respondendo a sua pergunta, a fístula está sempre associada a um abscesso subjacente, seja em partes moles, subperiosteal, ou no próprio osso, ou na articulação. Já a implantação direta não, é apenas um trajeto de onde passou, né, o prego, o vidro, a madeira, ou qualquer material que transfixou ali a pele daquele paciente, tá bom? Você pode não ter abscesso e na maioria dos casos você não vai ver ainda o abscesso, a não ser que seja muito tardio, né, não seja tratado. Bom, agora nós vamos para a última via de disseminação, que na verdade, pessoal, essa via de disseminação ela poderia ter vários nomes. Ela pode ser pós-cirúrgica, pós-operatória ou iatrogênica, que é um termo mais abrangente, né? E ela pode envolver um pouco de cada uma das vias anteriores, tá bom? Ela vai acontecer o quê? Pós algum tipo de procedimento médico que evoluiu mal, né? Que evoluiu com uma infecção. Seja uma infecção porque o que foi implantado estava infectado, seja uma infecção porque durante a cirurgia houve uma contaminação, ou seja uma infecção porque aquele material de corpo estranho facilitou a adesão e multiplicação de bactérias nele. Então, ela pode, na verdade, ser um mix das três vias anteriores, tá bom? Ela tem mecanismos, digamos, intercambiáveis e com interseção entre as três vias anteriores. A única coisa que se diferencia nela é que existe um procedimento médico associado. Esse procedimento pode ou não estar relacionado à implantação de algum material, que pode ser uma placa, um parafuso, uma prótese, tá? Ou não. Pode ter só feito uma cirurgia, por exemplo, uma artroscopia, né? E infectar, e ter uma artrite séptica ou ter uma osteomielite pós-procedimento. Nesse caso aqui, ó, é uma osteomielite já com sinais de cronicidade nesse paciente que fez a prótese, né? E ele tinha aqui já aqui ó, um orifício, né? Fistulizando na pele, né? Então você respondendo aqui novamente a pergunta da colega, por baixo dessa fístula, né? Tinha um abscesso aqui que estava drenando, né? Através dessa fístula, tá? E para a gente da radiologia, tá, pessoal? Também isso aqui é verdadeiro, né? No músculo esquelético, por exemplo, né? Nós podemos fazer, né? Infecções iatrogênicas através de punções, por exemplo, articulares, né? Para infiltração, para artrorressonância, enfim. E, ocasionalmente, também com punções biópsias, né? Se nós não tivermos todos os cuidados ou tivermos alguma situação desse tipo, né? Pode acontecer da gente, então, inocular, né, bactéria no paciente, seja na articulação ou no osso, gerando, né, respectivamente, aí, uma artrite séptica ou uma osteomielite, tá certo? Então, a via iatrogênica, ela está associada a um procedimento médico que, de alguma forma, inoculou conteúdo bacteriano naquele paciente, né? E aí ele pode ser muito comumente acometer a articulação,
ou pode acometer, né, o osso e causar a osteomielite. Tranquilo, pessoal? Então, só fazendo um apanhado geral do nosso tema de hoje. O nosso tema foi vias de disseminação de infecções e o papel da ressonância. Então, a ressonância, pessoal, como vocês viram aí que eu mostrei vários casos, ela é perfeita para o estadiamento dessas infecções, porque ele é o único exame que consegue ver todos os compartimentos de forma mais adequada. Você consegue ver partes moles, você consegue ver periósteo, você consegue ver córtex, você consegue ver medula, você consegue ver a cavidade articular, tá certo? Então, você consegue ver todos os compartimentos de forma a fazer o estadiamento da infecção e contribuir para o planejamento do tratamento desse paciente. Então, hoje a ressonância tem sido usada cada vez mais precocemente no diagnóstico desses casos para a gente não esperar, por exemplo, uma alteração radiográfica, né? Às vezes, no passado, foi utilizado muito a cintilografia, né? Mas a cintilografia, a gente tem o uso, né, de radiação, né, ionizante ali, né, de radiação, na verdade, de radiofármacos, né, aquele paciente, que na maior parte dos casos, né, são crianças ou adolescentes, e você, além disso, você vai ter o quê? Uma má definição espacial, né, uma má resolução espacial. Então, cada vez mais a gente ganha espaço à ressonância e perde espaço, por exemplo, cintilografia. E você pode fazer até ressonância de corpo todo para ver outros sítios, ou você pode fazer FOVs mais ampliados, porque em casos de infecção, você quer saber muito o contexto global também, às vezes fazer um comparativo contralateral, às vezes de forma mais importante do que uma definição de uma pequena estrutura. Então, às vezes, a gente complementa exames de infecção, né, com FOVs um pouco mais amplos também. Mas isso aí já fica para uma outra discussão, né, de parâmetros técnicos, né, de ressonância que a gente pode utilizar em caso de infecções musculoesqueléticas. E também tem outro tópico que eu quero conversar com vocês em outro momento, que é os sinais, né, mais utilizados na ressonância para infecção hiperaguda, aguda, subaguda e crônica, tá? Aí já é papo para um outro happy hour, né? Que tem muita coisa para falar. Pessoal, dúvidas? Vocês gostariam de perguntar? Vou deixar gravado essa aula, tá, Rodrigo? Pode deixar que a gente vai deixar gravado. Alguma dúvida, pessoal, que vocês gostariam de perguntar? Então, só relembrando, quem ainda não segue o nosso Instagram, siga, tá, pessoal? Quem ainda não segue o nosso canal no YouTube, siga. Isso é muito importante, pessoal, para vocês, né? Pode não parecer, mas para a gente que está gerando conteúdo, né? Que está dedicando, né, horas aí do nosso tempo para esse tipo de atividade, é importante a gente ter esse feedback de vocês. Então, quem acompanhar, né, a gente no YouTube, no Instagram, sempre é muito bom, tá? Então, nos acompanhe. Eu vou encerrar agora a parte, digamos, radiológica, tá? Para a gente começar, então, a nossa parte cervejeira, onde eu vou fazer uma pequena apresentação, tá? Sobre as cervejas.